Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Lócio, estou dando aula aqui de introdução à teoria literária e eu vou dar continuidade às questões que a gente está falando sobre a diferença entre a maneira como o homem viveu antes do advento das novas tecnologias, né, antes do cinema, do rádio, da televisão e depois da internet, e o que aconteceu, né, quando o homem ele entrou nesse novo tipo de relação com o mundo, né, e quais as consequências disso para a percepção humana. Tá? Bem, aí eu queria ler para vocês aqui o que o Christoph Türke escreve no artigo sobre a cultura do déficit de atenção, né? Que eu coloquei no PDF para vocês lerem uma parte do artigo, uma pequena parte para a gente ter uma ideia desse contraste entre o mais arcaico e o contemporâneo. Então ele fala uma coisa curiosa aqui, ele também está citando o Benjamin, né? O nosso Benjamin, que a gente já falou sobre ele, o Walter Benjamin, né? Ele cita aqui. Então vamos lá. Ele diz aqui uma coisa interessante. No início da comercialização do cinema, no início que né, as primeiras décadas, as primeiras 3 décadas em que o cinema se tornou uma diversão e um hábito, né? O hábito de ir ao cinema. Por exemplo, no Rio de Janeiro você tem a Cinelândia, né? A palavra Cinelândia ela significava que justamente lá era um lugar que tinham cinemas, tinham várias salas de exibição de cinema e as pessoas iam, entendeu? Isso nas primeiras décadas do século, entendeu? Nos anos 30, entendeu? 20, 30. E as pessoas viam o cinema. Bem, só que quando as pessoas começavam a ver o cinema, isso era um acontecimento raro na vida das pessoas. Tá? As pessoas elas viam uma vez por mês um filme. E quando viam, era um acontecimento muito especial na vida delas. E depois que elas viam, elas ficavam repensando aquilo. Da mesma maneira como a literatura no passado, né, as narrativas do passado, as pessoas decoravam aquelas narrativas e falavam, né, numa espécie de performance recitativa ou até mesmo musical, né, para outras pessoas, aquelas outras pessoas ouviam e reouviam, entendeu? E assistiam a mesma coisa várias vezes e tal, né? E quando tinha uma nova composição, era uma coisa especial que acontecia, né? A pessoa via pela primeira vez, ouvia pela primeira vez uma nova narrativa, aquilo era também super interessante, entendeu? E tinha que ser assimilado ouvindo várias vezes e tal, entendeu? Bem, no caso do cinema, as pessoas viam um filme e elas pensavam sobre aquele filme durante dias e dias depois. E procuravam reformular, né, a narrativa do filme, recontando essa narrativa para as pessoas que não viam, que não tinham visto o filme. Né? E as pessoas que não tinham visto o filme, elas escutavam as pessoas falando sobre o filme atentamente. E essas pessoas que viam o filme, elas contavam com um grande fineza de detalhe. Entendeu? Agora estou me lembrando de uma outra parte aqui, entendeu? Que o personagem principal ele dava um copo, né, pro amigo
entendeu? E ele olhava para o amigo de uma maneira, né, suspeitando o amigo, entendeu? As pessoas assim, elas reelaboravam aquilo que elas viam uma vez na vida, entendeu? E ficavam pensando sobre aquilo. E liam no jornal críticas sobre aquele filme, entendeu? E um crítico falava uma coisa, outro crítico falava uma outra coisa, outro crítico falava outra coisa, e as pessoas, elas elaboravam uma opinião própria sobre aquilo e discutiam com os amigos, entendeu? E tal. O que um crítico disse, o que o outro crítico disse, o que o outro crítico disse, entendeu? Comparavam com o que os amigos achavam e por aí vai, entendeu? Então, a recepção do filme ela estava ligada a todo um contexto cultural que você não tinha outra coisa, entendeu? Você só tinha o contexto anterior ao cinema, né? Então você tinha um meio que não era audiovisual, né? Um meio que não era de máquinas audiovisuais, para receber a novidade que um meio audiovisual apresentava. Era basicamente isso que acontecia. Agora a gente pode ler essa passagem. Os espectadores de filmes ideais são os anacrônicos, aqueles capazes de ir narrando integralmente o filme visto, capazes de refletir sobre ele, de discuti-lo e até mesmo de resenhá-lo. Quer dizer, isso é uma afirmação, né? O Tchurk está produzindo uma afirmação aqui. Os espectadores de filme ideais, não os reais, mas os ideais, os melhores espectadores de filme possíveis, são os anacrônicos, quer dizer, que são os do passado, não os do presente. Os do passado eram assim, tá? Os dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, esses eram assim. Aqueles capazes de ir narrando integralmente o filme visto, capazes de refletir sobre ele, de discuti-lo e até mesmo de resenhá-lo. Em suma, pessoas que acompanham com perseverança e o cercam com comportamentos que aprenderam nos trabalhos manuais e nos jogos de habilidade infantis, na observação e na pintura de imagens, na leitura e escrita de textos, mas não apenas com o próprio filme, cujo princípio foi claramente visto por Walter Benjamin, a contínua mudança de lugares e ângulos que golpeiam intermitentemente o espectador. Né? Intermitentemente sem fim, né? Sem terminar, entendeu? Incessantemente. Né? Então, essas pessoas que são os espectadores ideais, elas são essas pessoas que cercam o acontecimento de ver o filme com uma bagagem de aprendizado de coisas que não são relacionadas ao dia a dia de você ficar vendo filme. Entendeu? Quer dizer, trabalhos manuais, jogos de habilidade infantis, entendeu? Tudo sem televisão, tudo sem tablet, sem essas coisas. Na observação e na pintura de imagens, na leitura e na escrita de textos. Mas não apenas com o próprio filme. Né? Por quê? O filme ele tem ele obriga a percepção humana a ficar vendo uma incessante mudança de lugares e ângulos que golpeiam intermitentemente o espectador. Entendeu? Assim, um monte de imagens, uma imagem, depois outra 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 imagem. Então fica toda hora golpeando, entendeu? O espectador com uma coisa, uma imagem, depois outra imagem, depois outra imagem. Né? E você não tem tempo para parar e refletir. Você não tem tempo para parar e refletir sobre isso. Né? Você também não está interessado, já perdeu o interesse em parar. Calma aí, eu queria ver melhor isso daqui. Não, a imagem vai de uma hora para outra. Né? De fato, diz Benjamin, a associação de ideias do espectador
é interrompida imediatamente com a mudança de imagem. Né? Porque é isso que acontece. Que acontece né? Eu já devo ter falado isso daqui. Né? Aquela velha situação que você está assistindo o Jornal Nacional com a sua família, né? E aí você até, num determinado momento, você até fica com uma certa vontade de chegar e diminuir o som da televisão, ou até desligar a televisão, entendeu? Chegar, ei, o que vocês acham sobre isso aí? O que vocês acham sobre, entendeu? Esse absurdo aí que eles disseram, entendeu? Não. O que geralmente acontece é que a notícia aparece, aí em vez das pessoas conversarem sobre isso e tal, aí entra uma outra notícia. Aí depois entra outra notícia, e aí depois entra outra notícia, e depois outra notícia, entendeu? E aí ninguém conversa nada, entendeu? E está todo mundo passivamente recebendo aquelas informações e não pensando nada, e não conversando, e não interagindo, entendeu? É basicamente isso que acontece também no filme, né? A associação de ideias do pesquisador é interrompida imediatamente com a mudança de imagem. É o que não acontece na literatura. Na literatura, você chega, né? você lê um livro, né? Aí você lê uma passagem, né? Você lê. Sim, eu sei, você confessou, mas não é ingênuo a ponto de acreditar que pode desoprimir no confessionário? Você mentiu. É duro ter recusado a absolvição. Você pode pegar essa frase aqui, você mentiu, é duro ter recusado a absolvição. E você pode parar e pensar no que está sendo dito. Bem, calma aí, o que é isso? Significa que a personagem ela teve recusada a absolvição dela de algum tipo de julgamento? Imagino, né? Isso daqui deve ser uma questão jurídica, isso, né? O personagem aqui deve ter algum problema com a justiça, entendeu? Então você pode ficar pensando e você pode ficar elaborando aquilo, né? Que você lê, né? Então você pode associar, você pode, mas aquilo que eu li na outra página, aí você vai lá, entendeu? Você vai lá na outra página, estava aqui. E o personagem disse isso. Aí agora o personagem está dizendo isso. Entendeu? Aí você pode fazer associações, você pode fazer relações. E também com outros livros. É porque é engraçado que esse livro aqui, entendeu? Ele fala uma coisa que esse livro aqui tem uma coisa interessante, entendeu? De relação com esse daqui, entendeu? Mas é interessante, esses dois aqui, eles se comunicam, entendeu? É bem interessante isso aqui. Sabe, você pode produzir esse tipo de relação, né, entre as coisas. Né? Você pode associar, você pode pensar, você pode discordar, entendeu? Mas, quando você vê o cinema ele se baseia num efeito de choque, entendeu? Em que ele joga uma imagem e depois ele joga outra imagem. Depois ele joga outra imagem, depois outra imagem, depois outra imagem, depois outra, depois outra. E você está lá vendo, entendeu? Você não consegue ter tempo de produzir nenhuma dessas associações, a não ser que você se desligue um pouco do que você está vendo, mas isso vai ser meio difícil, né? Porque a imagem ela é muito mais poderosa do que a sua capacidade de ficar pensando ao mesmo tempo em estar ocorrendo o negócio. Entendeu? Então, a sua capacidade associativa ela vai diminuir. Né? A sua capacidade imaginativa, né? ela vai sofrer danos em relação a isso. Né? Inevitável. Porque esse choque de imagem, entendeu? Ele é ininterrupto. Ele vai acontecendo a toda hora. Né? Bem, o efeito de choque se abranda de verdade apenas quando as telas passam a ser cenários de todos os dias. Mas a intermitente mudança de lugares e ângulos não para de modo nenhum. Ela se tornou onipresente. Ou seja, quando eu falo efeito de quando ele fala, né, quando o Benjamin fala efeito de choque, né, pode parecer meio exagerada essa palavra. Como assim choque? Né? Eu estou vendo o filme e eu não sinto choque nenhum. Entendeu? Bem, importante saber, quando as pessoas começavam a ver cinema pela primeira vez, elas tinham um enorme
sensação de choque, entendeu? De ver uma determinada imagem impressionante. O Himalaia, por exemplo, entendeu? Conseguir ver o Himalaia numa tela de cinema, quase como você estivesse lá, entendeu? Era chocante, entendeu? Essas coisas. E mais do que isso, né? Numa sequência intensa de um filme de ação, por exemplo, entendeu? Você tem uma situação frenética, né? Em que você tem um choque, entendeu? De cada momento do filme, entendeu? Que vai sendo mais dramático do que o outro, né? Então você tem um efeito de choque provocado, que é um efeito para trazer uma experiência intensa para o espectador, né? A intensidade dessa experiência era vivida no início do cinema. Não é à toa que o primeiro filme que foi exibido, entendeu? Para o primeiro público que assistiu, na primeira vez que o cinema foi exibido, foi um trem passando, assim, entendeu? Um trem passando daqui de um lugar, entendeu? E aí o trem foi passando, entendeu? Aí foi passando. E aí nessa passagem do trem, né? O trem ia se aproximando do espectador, entendeu? E aí, assim, os espectadores que estavam vendo, eles fugiam do cinema. Eles fugiam do cinema, porque eles tinham a sensação de que aquilo estava acontecendo na realidade. Então eles ficavam com medo, eles fugiam. Entendeu? É claro que hoje em dia a gente ri dessas coisas, né? Mas alto lá, né? A gente ri, mas no fundo a gente ri porque a gente está anestesiado. Entendeu? A gente tomou injeções, entendeu? Que hoje em dia a gente vê qualquer coisa e a gente não sente mais isso. Mas inconscientemente isso nos atinge. Esses choques ininterruptos, eles continuam nos atingindo, né? É que a gente ficou anestesiado com isso. Entendeu? Então, procura pensar da seguinte maneira. Essa pessoa, né, que a gente hoje ri dela, que ela viu um trem, entendeu? Assim, numa tela de cinema do final do século XIX, entendeu? Com uma qualidade muito ruim perto, né? Inexplicavelmente ruim perto da qualidade que hoje a gente tem, né? Em qualquer tela de computador, entendeu? Qualquer tela de tablet e qualquer coisa assim, né? Essa experiência que essa pessoa teve foi uma experiência de uma pessoa que não está anestesiada como nós estamos. Essa é a questão. Tá? Bem, então é isso que está falando aqui. Nisso se baseia o efeito de choque provocado pelo cinema. O efeito de choque se abranda de verdade apenas quando as telas passam a ser cenário de todos os dias. Mas a intermitente mudança de lugares e ângulos não para de modo nenhum. Ela se tornou onipresente. Né? O onipresente, né, a palavra onipresente, ela é uma palavra para atribuir, né, de atribuição do Deus judeu, né, do Deus judeu cristão, né, do Deus monoteísta. Né? Então é interessante isso, porque as imagens da tela elas são onipresentes, elas estão a todo momento, né, acontecendo, solicitando a atenção dos olhos do espectador. Né? E ela não para nunca, né? Não para de modo nenhum. Além disso, cada corte de imagem atua como um golpe óptico, né? Que irradia para o espectador um alto lá, preste atenção, olhe para cá. Ele aplica uma pequena nova injeção de atenção, entendeu? Uma descarga mínima de adrenalina. E por isso decompõe a atenção ao estimulá-la o tempo todo. Tá? Bem, então assim, você vê,
o que ele está dizendo aqui, né? Cada corte de imagem, porque quando você é a ideia da montagem, né? Estamos pensando aqui em termos da questão da montagem mesmo, né? A montagem ela é feita a partir de cortes, né? Você está filmando uma cena e depois outra cena, a outra cena tem um novo corte, e depois tem outro corte. Ou às vezes, né? Isso mesmo dentro do mesmo cenário, não importa, né? O corte ele acontece. Né? E esse corte ele atua como um golpe óptico, né? Que irradia para o espectador um alto lá, um preste atenção, um olhe para cá. Né? Ele aplica uma pequena nova injeção de atenção, entendeu? Porque aí você, quando chega esse novo corte, tem um novo alto lá. Ei, preste atenção, olha isso aqui, olha. Aí você tem sempre uma pequena descarga de atenção, entendeu? No seu aparelho perceptivo. Né? É sempre uma descarga mínima de adrenalina, que aí tá mexendo com o seu aparelho biológico também, entendeu? Tá mexendo com a química do seu corpo, entendeu? Cada novo golpe óptico que chega com ei, preste atenção aqui, olha só, olha isso aqui, olha isso aqui. Aí você fica, né, entendeu? Você pula e você fica com uma certa adrenalina, entendeu? Assim, entendeu? Né? Esse tipo de coisa. Né? E aí, o que isso significa? Isso daí vai deteriorando a sua atenção, de fato, assim, vai decompondo a sua atenção. Essa anestesia que você está sentindo é justamente uma coisa que vai fazendo com que você está sendo sempre tão estimulado, sua adrenalina está sendo sempre tão estimulada, né, que aí certamente que você não vai prestar tanta atenção para uma coisa, entendeu, menos excitante. Né? Só que tem sempre um monte de coisas excitantes que estão sendo apresentadas a você. Entendeu? Então você não é capaz mais de achar interessante algo que não seja tão excitante quanto aquilo que é o mais excitante possível. Entendeu? Então, assim, é claro, a sua atenção vai se deteriorando. Isso é inevitável. Bem, o choque da imagem atrai magneticamente o olho pela troca abrupta de luzes. Quer dizer, esse ponto eu acho bem interessante no Tchurk, né? Que ele diz assim que esse choque de imagem ele atrai o olho magneticamente. Quer dizer, você olha para uma imagem, você fica atraído, você fica meio hipnotizado por aquilo. Isso é muito comum, assim, por exemplo, você tá, sei lá, na rodoviária, sei lá, você tá em algum lugar assim. E aí tem um restaurante. Isso acontece, é muito frequente isso, restaurantes que tem televisão. Né? Aí assim, aí você vai sentar, você só tem um lugar, entendeu, que fique de frente para a televisão. Né? Às vezes o restaurante ele tem televisão aqui, tem televisão ali, tem televisão do outro lado, então você não tem escapatória. Né? Aí assim, você vai querer degustar direito o que você está comendo, o restaurante pode ser bom e tal, né? Mas assim, aquela tela, ela fica te hipnotizando. Aquela tela, às vezes ela pode até não ter som. Se tiver som é pior, é bem pior. Mas mesmo quando não tiver som, entendeu? Aquela tela ela fica chamando a sua atenção o tempo inteiro. Entendeu? Você não consegue ver, sei lá, ver o chão, entendeu? Eu quero ver o chão. Quero ver aquela plantinha que está lá. Não. Entendeu? A tela é muito mais atraente, então ela atrai magneticamente o olhar da pessoa. Entendeu? Ela fica atraindo o olhar, né, a todo momento. Entendeu? O choque da imagem atrai magneticamente o olho pela troca abrupta de luzes. Ele promete ininterruptas imagens novas, ainda não vistas. Ele se excita na onipresença do mercado. Seu olhe para cá propagandeia a próxima cena,
como um vendedor ambulante anuncia sua mercadoria. Então isso tudo tem uma lógica mercadológica mesmo. É para você ficar vendo sem parar mesmo, né? Porque tem a lógica do mercado, tem a lógica da atração do mercado, né? A atração que o mercado precisa fazer a você, consumidor, a todo momento. E já que a tela pertence tanto ao computador como à televisão, ela só preenche o tempo livre. Ela não só preenche o tempo livre, mas atravessa a vida toda. Também durante o tempo de trabalho. Nós estamos aqui, evidentemente. Né? O choque imagético e o trabalho coincidem. Tá? Quer dizer, tanto no seu momento de entretenimento quanto no seu momento de trabalho, lembra de toda essa oposição entre diversão e trabalho que a gente estava falando? Tanto no momento quanto no outro, a tela está aqui. Todo momento você está vendo uma tela. Tá? Os dados que de início eu acesso apoderam-se de mim retroativamente, de modo que me obrigam ou a trabalhá-los ou a correr o risco de ser demitido. Tá? Enfim, se você é interessante essa frase final, né? Porque se você de início você acessa os dados estão disponíveis para você, né? Só que quando eles se disponibilizam para você, eles se apoderam de você retroativamente, entendeu? Você acha que eles estão à sua disposição, mas eles ao mesmo tempo eles te capturam, né? De modo que eles te obrigam a que você trabalhe neles, ou você corre o risco de ser demitido. Quer dizer, é como se você tivesse um emprego, entendeu? E se você não trabalhar, todo mundo está correndo o risco de ser demitido. Né? É exatamente essa a lógica, né, dessa frase. Enfim. E é interessante esse elemento mercadológico, né? Quer dizer, aquilo que o vendedor de jornal ambulante, né, que existia já há muito tempo atrás, desde que o jornal começou, sei lá, desde o século XVIII, assim, né, 17, 18, né, o vendedor ambulante lá, né, ele fica andando no meio da rua e fica falando: ei, né, jornal tal, entendeu? Não existia naquela época jornal o Globo, nem Folha de São Paulo, nem Estadão, né? Mas era como se fosse isso. Ele chegava e falava: ei, ó, o Globo, não sei quanto, né? R$ 5, aqui, à venda para você, na minha mão, notícia nova e tal. Entendeu? As pessoas ouviam, elas saíam de casa e iam e compravam. Entendeu? Na Revolução Francesa, por exemplo, você tinha jornais assim que tinham uma determinada notícia de manhã, outra à tarde, outra à noite. Já tinha uma lógica parecida com a que a gente tem hoje também, né? Porque você não pense que o jornal ele não acompanhava o dia, porque ele também acompanhava o dia. Você tinha a Gazeta da Manhã, a Gazeta da Tarde, a Gazeta da Noite, a Folha da Manhã, a Folha da Tarde, a Folha da Noite, entendeu? Naquela época também tinha isso. E aí, entendeu? E se a situação era muito crítica, né, daquela sociedade naquele momento, como era o caso da Revolução Francesa, né? Aí esses ambulantes eles vendiam a todo momento. E as pessoas tinham que comprar porque elas tinham que saber o que estava acontecendo. Era uma questão de guerra civil, entendeu? Então isso era uma questão de sobrevivência. Assim. Então as pessoas realmente tinham que comprar aquele jornal. E a pessoa, aquele ambulante, quando ele chegava e falava: olha o jornal aqui, alto lá, olha para cá e tal, entendeu? Aquilo tinha um sentido, né? Essa lógica que acontecia na Revolução Francesa acontece hoje de novo, né? Só que acontece a todo momento, milimetricamente, toda hora, em tudo que você vê, entendeu? É muito mais radical, né? Então assim, a estrutura é a estrutura da propaganda, né? Não é só a propaganda que propagandeia, entendeu?
O jornal nacional, que deveria ser uma coisa que não deveria ter a lógica da propaganda, ele também propagandeia, né? O jornal físico que você lê e tal, ele também ele tem uma estrutura de propaganda. Ele tem um anúncio aqui, tem outro anúncio aqui, tem que ter uma imagem, não pode ter muito texto. Se você for ler os jornais assim do início do século XX, até mesmo até os anos 70, entendeu? Quando você lê, você vê que só tem texto. Raramente tem foto. Entendeu? E aí, depois de um certo tempo, com o advento da televisão, o jornal mesmo teve que botar mais foto e menos texto. Né? O que a princípio não deveria fazer sentido, porque o jornal ele serve para você ler, para ter mais coisa para você ler, né? Para você se informar. Para que aquela foto? Tudo bem, se for para ilustrar, né, uma notícia, né, você tem uma apreensão visual daquilo que está acontecendo, é importante, claro que também é importante, mas muitas vezes não tem esse sentido. Às vezes não tem esse sentido, aquela do fato estar lá só por estar lá mesmo. Inclusive aquela foto, ela está lá, assim, é a mesma foto que foi feita há um ano atrás, há 2 anos atrás. Isso hoje em dia acontece muito quando você vai ler um jornal online, né? Aquela foto do presidente que está lá, aquela foto ela não foi tirada no dia, entendeu? Para aquela notícia, aquela foto é a foto que fica se reproduzindo, entendeu? Eu já está cansado de ver aquela foto, inclusive, né? Então, bem, vamos continuar aqui, porque essa parte é interessante. Por tudo isso, o choque de imagem se tornou o foco de um regime de atenção global, que embota a percepção justamente por uma contínua excitação, um contínuo despertar. Né? Então, quanto mais você é excitado, quanto mais você é solicitado, né, pelo choque imagético, mais a sua percepção se embota, mais ela se enfraquece. Isso é uma lei. Assim, isso eu acho muito difícil que alguém consiga contra-argumentar, entendeu? Essa formulação, entendeu? Não dá para contra-argumentar. É isso que acontece, entendeu? Assim, é muito difícil que alguém consiga defender. Não, é bom você ficar vendo 8 horas por dia, entendeu? Celular, tablet e tal, é ótimo. Assim, faz bem para a saúde. Não dá, não dá. Assim, hoje em dia, no início da internet tinha muita gente que falava isso. A internet é uma maravilha, entendeu? Só tem coisa linda, maravilhosa, não sei o que e tal. Hoje em dia é bastante difícil que alguém consiga argumentar isso com uma certa eficiência. Né? Aí entram as questões. Quais foram as mudanças de hábito, de audição, leitura e fruição da poesia que ocorreram ao longo da história? Pensem, eu sei que vocês não têm assim informação sobre isso. Sou eu que estou dando essas informações para vocês. Mas pensem sobre isso. Pensem sobre essa questão. Tá? Quais foram as mudanças de hábito, de audição, leitura e fruição da poesia que ocorreram ao longo da história? Essa é a nossa questão. Essa é uma questão importante para vocês pensarem a importância do ensino, o que o ensino deve fazer, quais as dificuldades do ensino, entendeu? De literatura. E essa questão ela é central. Né? Quais as consequências dessas mudanças de hábito? Isso é importante. Qual a resultante dessas mudanças hoje? Bem, mesma coisa. É isso que a gente tem que pensar. Né? As dificuldades estão relacionadas a isso. Como a percepção humana se modifica a partir de diferentes regimes de atenção. Esse foi o termo que eu estou sempre empregando, porque esse é o conceito que o Tchurcher está apresentando para a gente pensar melhor o que está acontecendo. Né? Como a percepção humana se modifica a partir de diferentes regimes de atenção empregados em torno dos meios de comunicação. Oralidade, leitura e transmissões audiovisuais. Tá? E aí vocês vão pensar sobre isso. Né? Evidentemente que vocês vão ter que pensar sobre o próprio hábito de vocês. Né? Evidente isso. Vocês estão iniciando o curso na universidade,
vocês querem saber mais, porque senão vocês não estariam na universidade, né? Mas vocês, como é que é o hábito de vocês em relação a isso? Né? Então, isso já é uma questão pessoal para vocês. Mas não é só uma questão pessoal para vocês, não. É também uma questão de que o que vocês vão enfrentar enquanto professores com relação a outros alunos. Né? Também é para vocês pensarem nisso. Porque uma coisa que vocês não podem ser, né, é serem tão viciados quanto os alunos mais viciados são. Isso vocês não vão poder fazer. Senão vocês não vão ser professores. O professor, ele vai ser contratado porque ele conseguiu desenvolver de alguma maneira uma forma de sair desse vício, entendeu? Ou, no mínimo, de administrar. Né? Por isso que ele vai conseguir ser professor. Né? Então, isso e como que ele vai lidar com o vício dos outros? Né? Ele não só ele tem que sair do vício, ou administrar muito bem, né? Mas ele também tem que saber lidar, né, com a maneira como as outras pessoas, a percepção das pessoas estão embotadas. Tá? Ele também vai ter que lidar com isso. Isso não vai poder significar que ele vai diminuir a qualidade do que ele faz, pelo amor de Deus, também. Né? Isso não faz sentido. Né? A gente não pode diminuir a qualidade. Né? Enfim, essas são as questões para vocês pensarem. A respeito dessa relação entre o mais arcaico e o mais contemporâneo. Né? A respeito da questão da mudança da percepção, né, e da maneira como a percepção ocorria nas pré-histórias, da maneira como a percepção ocorria, enfim, na época em que o jornal escrito era mais importante, né, século XVIII e XIX, e a época dos meios audiovisuais propriamente ditos do século XX e do século XXI. Ok, muito obrigado.